Nesta aula, vamos falar sobre a fissão nuclear, suas aplicações e consequências. A fissão nuclear consiste na possibilidade de um núcleo se dividir em duas partes, e com isso você tem a liberação de energia que pode ser aproveitada de alguma forma. Uma das formas é a produção de energia elétrica, né, o que acontece nas usinas nucleares. Então, como que seria esse processo? Há alguns elementos, particularmente no final da tabela periódica, que têm a propriedade, tem uma probabilidade de se fissionarem espontaneamente. Ou seja, o núcleo ele tem uma estabilidade tal que existe a possibilidade dele se dividir em dois. Então essa imagem espalhafatosa aqui, ela está tentando representar isso, né? É importante observar aqui que o núcleo não é dessa forma que está sendo representado aqui, porque os prótons e nêutrons no núcleo não se apresentam na forma de bolinhas como está aqui, né? Então, isso se trata de uma mera representação. Na verdade, você vai ter um sistema que constitui de uma nuvem protônica e uma nuvem neutrônica misturadas e que vai ter um perfil muito próximo de uma esfera. Então, aqui nós tem que ser entendido como uma mera representação. Quando o núcleo se divide em dois, também há a liberação de nêutrons, né? Está sendo representado aqui também desta forma, né? Então, esses nêutrons eventualmente podem atingir outros núcleos e causar outro tipo de fissão que nós chamamos de fissão induzida. Alguns elementos que são fissionáveis são urânio, tório, plutônio, então aqueles elementos que estão bem lá no final da tabela periódica, né? Na fissão espontânea, o núcleo tem uma possibilidade de sofrer uma divisão sem influência externa, né? Pela própria instabilidade interna. Normalmente o núcleo ele tem uma propriedade de vibração e, eventualmente, se essa vibração atinge amplitudes consideráveis, ele pode se fissionar. Bom, na fissão induzida, que é um outro tipo de fissão, você tem que a fissão vai ser provocada por um agente. Então, normalmente, esse agente pode ser um nêutron que foi emitido a partir de uma fissão espontânea anterior, ou um nêutron gerado artificialmente, por exemplo, e esse nêutron vem atingir um núcleo pesado, e esse núcleo pesado, em função da incidência do nêutron, ele se divide em duas partes, e ao se dividir em duas partes, emite outros nêutrons que podem induzir outras fissões. A fissão normalmente é uma divisão do núcleo em duas partes, embora exista uma pequena possibilidade do núcleo se dividir em três partes, mas é uma probabilidade muito pequena. E quando você tem uma fissão, normalmente nêutrons são liberados também, mas o número de nêutrons também é variável, né? Então pode ser um nêutron, dois nêutrons, três nêutrons, e porque a fissão é um fenômeno probabilístico, né? Ele nem sempre acontece da mesma forma. E como existe uma não uniformidade enquanto os nêutrons são liberados, também não existe uma universalidade muito forte com relação aos fragmentos de fissão. Então, as duas metades que aparecem a partir da fissão são chamados de fragmentos de fissão. E esses fragmentos de fissão podem ser átomos ou núcleos de átomos com diferentes massas, diferentes números atômicos. Aqui nós temos uma distribuição de probabilidade com relação a que tipos de radioisótopos, elementos que podem surgir a partir da fissão
nesse caso seria a fissão do urânio 235. Então, o urânio 235 é um isótopo do urânio e que tem, digamos assim, uma probabilidade razoável de se fissionar. Sempre essa probabilidade é determinada por uma meia-vida ou uma constante de decaimento. Então, é uma probabilidade que é bem definida ao longo do tempo. A probabilidade de fissão dos elementos sempre é um número, digamos assim, bastante pequeno ao longo do tempo. Mesmo assim, existem alguns elementos em que essa probabilidade é menos pequena do que outros. Então, eles são, digamos assim, tem uma fissão mais provável. Bom, na fissão, então, surgem normalmente duas metades, né? Dois fragmentos. E esses fragmentos não têm normalmente a mesma massa, então eu sempre tenho a geração de um fragmento um pouquinho mais leve e um fragmento um pouquinho mais pesado, mas nem sempre são os mesmos. Mesmo que eu considere só o urânio 235, né, num dado volume, nem sempre a fissão do urânio 235 produz sempre os mesmos dois fragmentos. Então você tem uma distribuição de probabilidade, né? Então pode surgir, por exemplo, o estrôncio 94, mas poderia surgir o estrôncio 95 ou algum outro elemento de massa atômica 110, digamos, ou 160, é estatístico, né? Você não tem certeza de que tipos de fragmentos vão sair. Mas os mais prováveis, no caso da fissão do urânio 235, são o estrôncio 94 e o xenônio 140, né? Então, mas muitos outros elementos são formados. O grande problema da fissão, do ponto de vista da saúde pública, é que esses elementos que são gerados, os fragmentos de fissão, eles normalmente são radioativos. Então, são elementos que emitem alfa, beta ou gama, e com isso eles podem representar uma alta dose de radioatividade para aquelas pessoas que têm contato com a região em que está acontecendo a fissão, né? E esses fragmentos de fissão que são gerados são chamados de lixo atômico, né? Então é o resultado da fissão, quer dizer, você aproveita a energia que é liberada da fissão, mas restam esses elementos que são radioativos, né, que não têm serventia, então eles são chamados de lixo atômico. Então esse material ele tem que ser condicionado de forma adequada para não representar uma dose efetiva de radioatividade para as pessoas. Bom, uma grande aplicação da fissão nuclear é a geração de energia elétrica. Então, esta figura mostra a planta de uma usina nuclear e o funcionamento de uma usina nuclear, ela, vamos dizer assim, segue uma lógica muito parecida com as usinas termoelétricas ou mesmo usinas hidrelétricas. A ideia é você ter alguma força que possa fazer com que o gerador vire e com isso produza a energia elétrica, né, em corrente alternada que vai para a rede pela lei de Faraday, né? Então você tem um gerador aqui de energia elétrica, então tem que ter alguma coisa que impulsione o gerador e faça ele girar, né? No caso de uma usina nuclear, é muito parecido com uma usina termoelétrica. O que faz o gerador girar é a água sob pressão, né? Então, a lógica é a mesma da termoelétrica, você tem que aquecer a água em algum lugar, né? Então, a água vai entrar mais fria no aquecedor e sair mais quente, e em algum outro momento essa água vai ser refrigerada, vai passar por um trocador de calor, e ela vai ser refrigerada, então ela volta mais fria, né? Então ela é refrigerada normalmente em serpentinas que estão em contato com outro tanque de água e essa água evapora, então você tem aquelas chaminés nas usinas nucleares, que é a parte de dar
da refrigeração da água. Normalmente o reator ele fica em silos, em estruturas parecidas com esta, mas aqui a água é refrigerada, né? Então, voltando lá, né? Então, a diferença da usina nuclear para os outros tipos de plantas geradoras de energia elétrica é que o aquecimento é feito por material radioativo, né? Material fissionável. E então aqui essa região da planta é, digamos assim, a casa do reator, né? O prédio do reator. Então vamos ver com mais detalhes como que é o reator nuclear, né? Então aqui tem um esquema um pouco mais simplificado de toda a planta da usina, né? Então você tem aqui o trocador de calor que representa a refrigeração da água e a geração de vapor da água aqui, né? E você tem um circuito de água em movimento que vai impulsionar as pás do gerador, a turbina, para a geração da energia elétrica, né? E o aquecimento da água é feito aqui, né? Na verdade, nós temos, vamos dizer assim, um circuito de água isolado. A água que está aqui nesse circuito, ela não entra em contato com a água que está aqui dentro do reator nuclear, né? Apenas há uma troca de calor entre as duas águas, né? Porque a água que vai ficar aqui, que nós chamamos de piscina do reator, vai ser uma água que vai ficar contaminada pelos fragmentos de fissão do urânio, ou tório, ou plutônio, qualquer que seja o combustível nuclear que haja aí, né? Normalmente as usinas usam como combustível nuclear o urânio 235 ou algum isótopo do tório ou o plutônio 239. Quando nós falamos em combustível nuclear, a palavra combustível deve ser entendida entre aspas, porque na verdade não é um processo de combustão, é um processo de fissão nuclear, mas também com essa palavra, ela, digamos assim, se permite falar dessa forma no dia a dia, né? Bom, aqui está o reator nuclear. Então, esses elementos aqui, esses cilindros, é onde que vai o urânio, né, ou outro material fissionável. Então, digamos assim que o combustível, entre aspas, nuclear está aqui, né? Então, aqui que vai ser gerado, vamos dizer assim, o calor necessário para o aquecimento da água que está aí, né? Então, vamos ver isso com mais detalhes, né? Aqui nós temos uma foto, digamos assim, dos cilindros onde vão estar o combustível nuclear. Então, esses cilindros eles estão acondicionados num sistema pneumático que vai ser baixado até a água da piscina do reator que está lá embaixo. Então, aqui está a piscina do reator, aqui nós temos um elevador, né? Um sistema pneumático que vai levar o combustível lá para baixo, né? E aqui que essa água que está aqui que vai ser aquecida. Como que ela é aquecida? Bom, no processo, o que você tem? Dentro daquelas varetas você tem urânio 235, por exemplo. Então, os primeiros átomos se fissionam espontaneamente, eles vão emitir nêutrons, esses nêutrons vão atingir outros átomos e causar outras fissões, e essa segunda série de fissões vai gerar outros nêutrons que vai causar uma terceira série de fissões, e com isso nós temos um processo que se chama reação em cadeia. Cada fissão pode provocar uma ou mais outras fissões. Então você tem um aumento do número de fissões, e com isso também você tem liberação de nêutrons. Esses nêutrons liberados vão ser absorvidos pela água da piscina, pelo menos uma parte deles, né? Porque o hidrogênio que está na água,
digamos assim, ele é um absorvedor de nêutrons, ele tem uma probabilidade de absorver nêutrons relativamente alta. O que determina essa probabilidade é um conceito que nós chamamos de seção de choque, né? Então, o nêutron, ao interagir com um núcleo, é como se esse núcleo tivesse uma área efetiva, na qual, quanto maior essa área, maior a possibilidade do nêutron ser capturado. Então, a seção de choque, ela é uma grandeza física que, ao mesmo tempo que ela indica a probabilidade do nêutron ser absorvido, indica uma área, né? Ela é representada por uma área. Bom, então o hidrogênio, ele tem uma seção de choque para a captura de nêutrons razoável. Então, mas ao capturar o nêutron, né, quer dizer, o hidrogênio vai se transformar num deutério, que é vai ter um núcleo que não é só um próton agora, mas um próton mais um nêutron. Então, o deutério seria o hidrogênio, tem as mesmas propriedades químicas do hidrogênio, mas ele é mais pesado. Então, essa água que absorveu o nêutron vai ser chamada de água pesada. De fato, se você colocar 1 litro dela numa balança, vai pesar mais do que 1 quilo, né? A massa dela vai corresponder a mais de 1 quilo. E ao absorver o nêutron, a molécula de água vai passar a vibrar mais intensamente, então a temperatura dessa água vai aumentar consideravelmente, né? Então ela está absorvendo a energia dos nêutrons. Então é esse processo essencialmente que faz com que o calor seja gerado, né? Então o objetivo do combustível nuclear é simplesmente aquecer a água que está aí na piscina, e essa água vai aquecer a água que está no duto, né? No duto que vai atingir as pás da turbina, vamos dizer assim, essa água que vai para as pás da turbina não é uma água que entra em contato fisicamente com a água do reator, porque, como eu falei, a água do reator está contaminada pelos fragmentos de fissão. Então, a única troca que há entre essa água e a água que vai para o gerador é a troca de calor, né? Apenas o calor passa. Você tem um contato com material bom condutor de calor, e que então o calor vai fluir para o circuito de águas externas. Bom, vamos ver em mais detalhes, né? Então aqui é o dispositivo e a maneira com que as varetas de combustível nuclear são normalmente acondicionadas. Na verdade, isso é um tipo de geometria possível para os reatores nucleares, né? É possível outras geometrias, né? Por exemplo, aqui nós temos um cilindro de seção quadrada, mas poderia ser um cilindro de seção circular, né? Então, você tem aqui a estrutura que faz com que cada conjunto de varetas dessa possa descer até a piscina do reator, e cada conjunto de varetas é formado por cilindros, né? Varetas individuais, e você tem um feixe, né? Bom, a reação em cadeia que provoca, digamos assim, o aumento do número de fissões em função da liberação de nêutrons, ela precisa ser controlada, né? Então, por quê? Porque a tendência é ir aumentando rapidamente com o tempo a quantidade de fissões que acontecem. Então, como que se faz o controle do número de fissões? Então, para isso, se tem outras varetas que são chamadas de varetas de controle, que são feitas de um material que é absorvedor de nêutrons. Então, o controle da potência do reator é com base no controle do fluxo de nêutrons. Então, se nós impedirmos ou restringirmos o fluxo de nêutrons que sai de uma vareta dessa de combustível para outra vareta, então isso vai controlar
o número de fissões que estão acontecendo. Então, essas varetas de material absorvedor de nêutrons, elas podem ser baixadas ou erguidas. Então, tem que ter um sistema automático e com controle fino que possa regular aqui o quanto que essas varetas estão baixadas. Quanto mais baixas elas estiverem, mais restrito vai ser o fluxo de nêutrons. Então, quanto mais para baixo elas estiverem, menor vai ser a potência do reator. Então, você, ao abaixá-las, você diminui a potência do reator, ao erguê-las, você aumenta a potência do reator continuamente, né? E então isso aí você tem um controle. Esse controle é necessário, inclusive, pelo aspecto de que quando o combustível, as varetas de material fissionável são colocadas, elas vão naturalmente ter uma potência maior, porque você tem mais átomos fissionáveis. E conforme vai passando o tempo, esses átomos fissionáveis vão diminuindo, né? Então vão caindo exponencialmente. E então no final do período de utilização daquele combustível nuclear, a potência vai estar mais baixa. Então, no final desse período, as varetas de controle vão ter que estar mais para cima e no começo mais para baixo, em média. Então, também ao longo do tempo de utilização do combustível nuclear, você vai precisar de diferentes configurações aí do abaixamento das varetas de controle para manter a potência do reator mais ou menos num nível comercialmente aceitável, né? Normalmente essas varetas são feitas de carbono, né? Então o carbono também é outro tipo de átomo que tem uma seção de choque para captura de nêutrons relativamente grande. Então pode ser grafite ou pode ser parafina, por exemplo. Então tem que ser um material rico em carbono para que ele seja efetivo na absorção dos nêutrons que passam de uma vareta de material fissionável para outra vareta. Então o controle é feito dessa maneira, né? Então se houver algum problema no sistema automático de abaixamento das varetas, então a fissão pode sair de controle. E o que pode acontecer quando eventualmente isso acontece? Pode acontecer que a pressão aqui dentro aumente muito, porque passa-se a gerar um vapor excessivo aqui dentro mesmo, e a pressão fica tão grande que rompa o isolamento aqui deste prédio. Normalmente esse isolamento é duplo, tem que ser um material e um tipo de construção que não permita a passagem nem de vapor d'água, né? E normalmente o prédio do reator ele funciona com pressão negativa, ou seja, uma pressão menor do que a pressão atmosférica. Então, existem bombas que ficam tirando o ar de dentro do prédio, de tal forma que a pressão aqui dentro fique menor. Então, quando há a possibilidade de abertura de uma porta ou aparecer algum vazamento, então a tendência é o ar entrar e não sair, né? Bom, aqui nós temos uma figura que representa em mais detalhes como que é o posicionamento dessas varetas aqui, né, na estrutura como um todo, mas o que vai para dentro da piscina do reator é um conjunto dessas estruturas que são feitas por um conjunto, um feixe de várias varetas de material combustível. Uma vareta de material combustível, ela é constituída por várias pastilhas como essa aqui, né? Em inglês é pellet. Então, várias pastilhas, aqui tem uma foto um pouquinho ampliada de como que são essas pastilhas. Então, industrialmente, o combustível, entre aspas, nuclear, é produzido dessa forma. Então, outras configurações são possíveis, mas normalmente é desta forma. Então, normalmente você coloca
O urânio pode ser que esse urânio esteja na forma de um óxido, né? Por exemplo, o O2 ou o 3O8, e você mistura esse óxido com um material metálico, por exemplo, ou um material sintético resistente ao calor, né? Então, e na forma, e molda na forma de pastilhas assim. Então, aí você junta essas pastilhas na forma de uma vareta e depois junta as varetas numa estrutura dessa, depois junta várias estruturas dessa num conjunto, de tal forma a você ter a possibilidade de fissões que acontecem numa vareta induzir fissões em outras varetas. É lógico que também você tem as fissões dentro de uma vareta podem induzir outras fissões dentro da própria vareta. Isso aí também acontece. Evidentemente, aqui nessa região do reator, nós temos muita radioatividade, né? Então, devido à emissão de alfa, beta e gama, principalmente gama, porque a gama atinge distâncias maiores, né? Então, você tem uma alta atividade gama vindo da piscina do reator, e então as pessoas não podem ficar aqui nessa sala. Então, normalmente isso aqui funciona automaticamente, né? São somente quando precisa fazer manutenção é que vem alguém aqui, mas mesmo assim essas pessoas têm que usar uma roupa adequada, então a pessoa não pode estar com o braço descoberto como aqui é apenas uma foto para mostrar a estrutura, né? Então você tem que usar aquela roupa que proteja o corpo inteiro, né? E que tenha possivelmente um revestimento de chumbo, algum material pesado, para você poder estar mais seguro, né? Então, mas conforme vai sendo utilizado, o número de átomos fissionáveis vai diminuindo, né? Então, toda vez que acontece uma fissão, você já não tem mais aquele átomo fissionável. Então, periodicamente, o combustível nuclear tem que ser reposto, né? Dependendo do projeto do reator, o tempo necessário para reposição é diferente. Então, pode ser de alguns meses, pode ser de alguns anos até, né? Então, depende da potência do reator, depende de uma série de fatos. Mas aí tem que parar o reator, levantar as pastilhas aqui e vir uma equipe, digamos assim, para tirar esses conjuntos de varetas e substituir por novos. Bom, uma curiosidade, uma coisa interessante é que, conforme visto nas figuras anteriores, da piscina no reator é emitida uma luz azulada, né? Por que nós temos essa luz azulada? Essa luz é conhecida como radiação Cherenkov e ela é produzida por partículas carregadas, normalmente partículas beta, que se locomovem dentro da água com uma velocidade maior que a da luz na água. Não é uma velocidade maior que c, né? Não seria possível pela teoria da relatividade, mas dentro de um meio, alguma partícula que tem massa pode se deslocar com uma velocidade que a luz teria naquele meio, né? Então isso acontece num reator. Uma parte das partículas beta são bastante energéticas, então elas atravessam durante um certo tempo a água com uma velocidade maior que a luz na água. Então, nesse caso, elas emitem um tipo de radiação, que é essa radiação Cherenkov, e que parte dessa radiação vai estar na faixa do azul, né? No azul, no violeta. Então, por isso que a piscina, ela não só fica iluminada, como com coloração azul. Bom, o lixo radioativo produzido, ele também, né, quando o combustível nuclear vai ser trocado, então o lixo atômico tem que ser retirado também, né? Então ele, vamos dizer, ele vai estar dentro das próprias varetas e vai estar também na água da piscina. Então a água da piscina tem que ser retirada e ela tem que passar por um processo de
vários procedimentos de separação dos elementos radiativos que estão ali. Então, pode ser por filtragem, evaporação, né, um conjunto de operações que vão extrair esses elementos radiativos da água, né? E não há o que fazer com esses elementos radiativos, eles precisam ser guardados, né? Dentre aqueles fragmentos de fissão, xenônio, estrônio, bário, que são formados, césio, vários deles têm meias-vidas da ordem de décadas. Então, a atividade desse lixo radioativo, ela vai existir por séculos. Então, você tem que guardar esse material por séculos. Normalmente, quando eles são extraídos da água da piscina, eles são acondicionados em tambores, como esse aqui, que são preenchidos com concreto. Então, o concreto ele inibe um pouco, né, a emissão de gama que é gerada dentro pelo material radioativo que está aqui, né? E esses tambores, eles têm que ser acondicionados em depósitos por séculos, né? Então, demora muito até que a quantidade de radioatividade atinja valores que são permissíveis para o ser humano, né? Felizmente, as usinas nucleares não geram embora gerem bastante quantidade de lixo radioativo comparado com o tamanho de um homem, mas não geram uma quantidade tal que não daria para guardar esses tambores em depósitos, né? Então, um grande galpão ele pode conter um material radioativo que sai das usinas, que é produzido durante anos, né? Então, é assim que normalmente vamos dizer assim, é o destino do lixo atômico que é produzido nas usinas, né? Evidentemente, quando você tem um acidente nuclear do porte que aconteceu em Chernobyl, ou seja, o prédio do reator estoura porque você tem uma pressão de vapor muito grande no seu interior. Então, se isso estourar, a pressão de vapor ali gerada é suficiente para jogar elementos radiativos a centenas de metros de altura, e os ventos podem espalhar esse material radioativo por milhares de quilômetros de distância. Então, quando houve o acidente de Chernobyl, em 1986, um excesso de radioatividade foi detectado a milhares de quilômetros de distância. Então, o material radioativo ele é espalhado pelo vento dentro da atmosfera e, aos poucos, ele vai caindo sobre o solo, sobre a vegetação. Então, contamina a vegetação, depois o gado come essa vegetação e contamina a carne, contamina o leite, contamina as culturas agrícolas, né? Então, você tem contamina as águas, então você tem um grande espalhamento, né, dessa contaminação. E para quem mora a 1000 quilômetros de distância, isso vai representar um aumento na probabilidade de ter câncer, mas as pessoas que moram próximas, muitas delas vão morrer em poucos dias ou poucas semanas, devido à grande quantidade de radiação, de elementos radioativos que vão ser espalhados pelo ambiente. Então, é um grave problema de contaminação. Este é o grande problema associado às usinas nucleares. Não existe a possibilidade de uma usina nuclear explodir como uma bomba atômica, por exemplo, né? Então, porque a quantidade de material fissionável numa usina torna isso impossível, né? Então, não existe a possibilidade de uma explosão ao nível de uma bomba atômica, apenas uma explosão equivalente a uma grande pressão de vapor d'água dentro de um edifício. Vamos dizer assim, outra consequência que se imaginava que poderia ter no começo da utilização
da energia nuclear a partir de material fissionável na forma de reatores nucleares é que se a reação nuclear saísse de controle, né, se acontecesse um problema com as varetas, por exemplo, e a reação saísse de controle, se imaginava que a temperatura iria aumentar tanto que o núcleo iria afundar na Terra, passar pela estrutura de baixo aqui do prédio, derretendo e baixando através da Terra, derretendo a Terra até chegar no centro da Terra. Mas isso também não é possível. Num acidente nuclear, se perder o controle, isso vai gerar um calor muito forte, pode até derreter uma parte do piso da estrutura, mas não mais que isso, né? Pode fazer um grande rombo aqui embaixo, mas não mais do que isso. Então, vamos em frente. Bom, um outro ponto bastante importante da utilização de material fissionável em usinas é o enriquecimento, né? Particularmente quando se usa urânio, que é o material fissionável mais comum de se utilizar, é necessário um procedimento que se chama de enriquecimento de urânio, né? O que significa isso? Por que isso é importante? Bom, o urânio ele é encontrado na natureza, particularmente nos solos e nas rochas, numa concentração de 5 partes por milhão. Então, cada tonelada de rocha teria mais ou menos umas 5 gramas de urânio. Mas para que a exploração do urânio seja comercialmente viável, a gente tem que buscar urânio em locais em que essa concentração é bem maior. Então você tem alguns locais muito mais ricos em concentração de urânio, né? Então nesses locais seriam as minas de urânio. Então você precisa tirar a rocha dessas minas de urânio. Agora dentro dessa rocha você vai ter muito urânio 238 e pouco urânio 235. Contudo, o urânio 238 não é factível, não é comercialmente viável para a produção de energia elétrica, porque a seção de choque dele para fissão é bem menor que do urânio 235. Então, o que se tem que fazer é separar o urânio 235 do urânio 238, né? Então, como que isso é feito? Bom, então o minério de urânio é retirado das minas, aí você tem que extrair o urânio como um todo, separar esse urânio das outras substâncias químicas presentes na rocha. Então isso é feito por processos químicos e isso gera um pó que é chamado de yellow cake, né? Ele tem uma aparência amarelada. Então, mas aqui você tem um material com alta concentração de urânio, mas mesmo assim mais de 90% desse urânio é urânio 238. Então você tem só uma pequena porcentagem de urânio 235. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que elevar a quantidade de urânio 235 da amostra, retirando o 238. Então o problema é que o urânio 235 e o urânio 238 têm exatamente as mesmas propriedades químicas, porque a propriedade química de um elemento depende exclusivamente do número de elétrons que eles têm, e os dois têm o mesmo número de elétrons, 92. Então eles vão reagir quimicamente exatamente da mesma forma. Então não existe possibilidade de, por um processo químico, você separar os dois. A real diferença entre os dois isótopos é a massa, né? Eles têm massa um pouco diferente do outro, também não é muito diferente, né? De 235 para 238 você vai ter um pouquinho mais de 1% de diferença. Então você tem uma pequena diferença de massa. Então os únicos processos que podem separar os dois são processos físicos e não processos químicos. Então o que é normalmente utilizado são ultracentrífugas, né? Então esse material vai ser centrifugado e o urânio 238, como é mais pesado, vamos dizer assim, ele tem mais massa, ele vai para as laterais do cilindro em rotação e o urânio 235 se concentra mais na parte central. Bom, normalmente
Isso não pode ser feito com urânio sólido, seria muito difícil, né? Fazer com, digamos assim, com um pó de urânio. Então, o que se faz é transformar isso aqui num líquido, por exemplo, né? É um processo possível. Por exemplo, você pode produzir nitrato de uranila, fazendo esse material com urânio reagir com ácido nítrico e produzir um líquido e fazer esse líquido evaporar, transformar em vapor, né? Então você faria esse vapor passar dentro das ultracentrífugas, porque aí fica mais fácil a separação. Mesmo assim, bom, então a tendência do urânio 238 é ir para as laterais e, como ele é um pouco mais pesado, ir para baixo. E o urânio 235 ir para cima. Então se cria um dispositivo de tal forma que ele possa sugar a parte central, onde você tem uma concentração de urânio 235 maior. E essa separação não significa que todo o urânio 238 vá para as laterais e o urânio 235 fique exclusivamente no centro, não. É estatístico, né? Aqui no centro você vai ter um pouquinho mais de urânio 235 e nas laterais um pouquinho mais de urânio 238, mas aí você suga esse material um pouquinho mais rico em urânio 235 e vai passar em ultracentrífuga. Você coloca várias ultracentrífugas em série e o material que sai de cada ultracentrífuga em sequência vai ser cada vez mais enriquecido de urânio 235, né? Só para se ter uma ideia, em condições usuais, né? Lógico que depende do tipo de configuração das ultracentrífugas, a velocidade de rotação, a geometria, né? O tamanho dos cilindros, o raio, a altura, mas normalmente para você, por exemplo, ter um grau de enriquecimento de 3,5%, significa que na sua amostra de urânio, dos átomos todos de urânio, 3,5% vão ser urânio 235, você precisa de 24 sequências de 164 centrífugas. Então é uma quantidade muito grande de ultracentrífugas, centenas delas, para você produzir um pequeno grau de enriquecimento, né? Então, se você usar mais 8 sequências de 164 ultracentrífugas, você tem 20% de enriquecimento, e se você colocar mais 4 de 114, você chega a 60%, e mais 2 de 64, você chega a 90%. Ou seja, você tem que ter centenas de ultracentrífugas. Quanto maior a quantidade de ultracentrífugas, maior o grau de enriquecimento, né? Bom, na hora que você aumenta muitas ultracentrífugas, tem outros problemas também que vão acontecer, que tem que ser solucionados do ponto de vista da engenharia, né? De tal forma que é muito difícil conseguir um grau de enriquecimento de 90%. 90% significa que 90% dos átomos de urânio são urânio 235 e só 10% urânio 238, né? Normalmente, as usinas nucleares operam com valores próximos de 40% a 50% de enriquecimimento de urânio. Isso é suficiente para tocar comercialmente uma usina nuclear. Embora é importante destacar que o Bill Gates ele tem um projeto de construção de usinas nucleares utilizando combustível empobrecido, ou seja, combustível que já foi utilizado em outras plantas e que tem um grau de enriquecimento menor, né? Porque o urânio 235 vai se fissionando e vai desaparecendo da amostra, gerando fragmentos de fissão, então ele vai diminuindo. Então, de você usar esse combustível que já foi utilizado, que é um combustível empobrecido, em novas plantas, né? Plantas mais eficientes. Bom, para um grau de 90%, ele já entraria no grau de enriquecimento necessário para uma bomba atômica, né? Então, são poucos os países que conseguem esse grau de enriquecimento. O Brasil faz enriquecimento de urânio, ele, com a configuração das facilidades que tem, ele consegue produzir combustível para usinas, mas não
material para a bomba atômica, embora, se quiser, pode fazer isso, né? Bom, falando em bomba atômica, né, o que seria bomba atômica? Então, ela funciona pelo mesmo princípio da fissão em cadeia que acontece nas usinas nucleares. Então, você tem um átomo de urânio, lembrando aqui que não existem essas bolinhas, né, é só uma maneira de representar a coisa, os prótons e nêutrons não estão na forma de bolinhas dentro do núcleo, e nem o nêutron é uma bolinha, mas aqui é uma representação do processo de reação em cadeia que, vamos dizer assim, acontece no caso de uma bomba atômica. A grande diferença da bomba atômica para uma usina nuclear é que a reação em cadeia é descontrolada, você não tem qualquer controle sobre a reação em cadeia e isso que vai fazer com que o material exploda. Bom, para que exploda, você precisa ter uma certa quantidade mínima de átomos de urânio-235 com grau de enriquecimento maior que 90%. Existe um valor limite que é chamado de massa crítica, que é um valor, na verdade, não divulgado, mas que a gente sabe que se trata de alguns quilos, em que, se a massa do material for maior que essa massa crítica, dentro de um grau de enriquecimento maior que 90%, então vai explodir, né? Inevitavelmente vai explodir, porque você vai ter uma reação em cadeia volumosa o suficiente para que o próprio material não consiga absorver os nêutrons que são produzidos, então você tem um aumento exponencial muito rápido do número de fissões, do número de liberações de nêutron e com isso dissipação de energia, né? Então, se você juntar uma quantidade de urânio maior que a massa crítica com grau de enriquecimento maior que 90%, vai explodir. Então, também você tem que fazer a coisa de tal forma que não exploda dentro da própria fábrica, né, onde a bomba atômica é montada. Então, o que se faz normalmente é dividir o material em duas metades, cada uma delas com massa menor que a massa crítica, e coloca dentro de uma estrutura, que seria o corpo da bomba, né, separados por uma certa distância. E aí se coloca um dispositivo automático, né, que ele é acionado por controle remoto, que vai unir essas duas metades. Então, quando essas duas metades se unem, então você tem a explosão. Então, a bomba pode ser lançada, o avião pode se distanciar, e aí aperta o botão detonador, então a bomba é detonada, né? E o efeito que se tem da quantidade de energia liberada, né? Então, aquele efeito que nós conhecemos de fotos e imagens, né, filmadas, que é o aparecimento do cogumelo atômico, né? Então, a liberação de energia é tão grande que a gente tem esse tipo de movimento, né, do ar em torno da explosão. Então, evidentemente, a quantidade de energia liberada vai ser muito grande, né? Então, os nêutrons vão transferir muito rápido, muita energia para o ar, então vai aquecer enormemente o ar. Então, a bomba atômica sendo lançada em cidades, como foi o caso de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, o calor gerado ele vai derreter os materiais no centro de uma cidade. Com isso vai derrubar os prédios, porque você tem as vigas metálicas nos prédios, e também vai gerar uma onda de choque, né? Um deslocamento de ar tão grande que também vai derrubar muitos prédios, muitas casas, num raio de centenas de metros, né? E possivelmente vai destruir, vai fulminar tudo que tiver num raio de alguns quilômetros. Então, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Além disso, vai haver uma grande emissão de raio-x e radiação gama,
Então, as pessoas que moram numa cidade vão ser submetidas num tempo muito curto a uma grande dose de radioatividade. Então, essas pessoas que não morrerem sendo fulminadas pela grande temperatura e pela onda de choque, vamos dizer assim, vão morrer de câncer em semanas ou dias ou no máximo meses. E além disso, o que você tem é que os fragmentos de fissão das fissões ocorridas na detonação vai liberar muitos elementos radioativos, então vai contaminar toda a cidade, a zona rural da cidade, todo o município, e como esses elementos vão para a atmosfera, então eles podem vir a contaminar também o ambiente até milhares de quilômetros de distância, né? Então, uma pessoa que mora a 1.000 quilômetros, né, como eu disse, do centro da detonação, ela pode ter a sua vida mais encurtada devido ao aparecimento de câncer. Bom, esses são efeitos terríveis, né, que nós conhecemos também a partir de fotos, a reconstituição do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Contudo, infelizmente, a bomba atômica não é a bomba mais poderosa que se tem atualmente, né? Então, existe um outro tipo de bomba que é chamado de bomba H, na qual se tem ali uma bomba atômica, uma bomba de fissão, mas essa bomba de fissão é apenas o gatilho para uma bomba de fusão. Então, se você, junto com a bomba atômica, coloca um reservatório de hidrogênio concentrado, digamos hidrogênio líquido, por exemplo, que tem uma densidade alta de átomos de hidrogênio, então a fissão ocorrida vai liberar uma energia suficiente para fundir os átomos de hidrogênio, né, fundir em hélio, né? Então, com isso, você tem uma liberação adicional de energia, e normalmente uma bomba H ela é 10 vezes mais poderosa que uma bomba tipo Hiroshima e Nagasaki. Então, isso grosseiramente falando, porque dependendo do projeto da bomba, ela pode ser ainda mais poderosa, né? Então, enquanto que a bomba atômica ela pode fulminar o centro de uma cidade, uma bomba H ela pode fulminar uma metrópole inteira. Então, ela transforma em pó, né? Então, isso que eu estou chamando de fulminação, transforma em pó, vamos dizer assim, a área toda de uma grande metrópole. Então, bom, o lançamento de uma bomba atômica, ela já foi lançada em testes, né? Nunca contra uma cidade, mas ela também não tem o efeito de fulminar toda a atmosfera, né? Então, no começo do projeto Manhattan, quando se teve a ideia original da bomba de fissão, alguns pensadores, cientistas, tinham temor de que poderia haver uma reação em cadeia em toda a atmosfera da Terra que fulminaria, desintegraria toda a Terra. Então, o lançamento de uma única bomba atômica poderia destruir a Terra inteira. Mas isso se verificou que não é possível, e mesmo uma bomba H ela não tem a capacidade de destruir, fulminar a atmosfera da Terra ou destruir a Terra inteira. Contudo, o grau de destruição é muito grande, e o grande problema que nós temos é que existe uma grande quantidade de bombas H distribuídas no mundo, né? Então, você tem os países de primeiro mundo, eles têm várias bombas H, né? Então, os Estados Unidos e Rússia têm milhares de bombas H, e a Grã-Bretanha, a França, não a Alemanha, mas alguns outros países, agora a China, possivelmente a Índia. Então, são países que têm várias ogivas desse tipo, e essas ogivas elas são montadas
captura de mísseis intercontinentais, então pode atingir grandes distâncias, né? Então, esses mísseis, eles têm precisão suficiente para atingir cirurgicamente uma grande cidade situada até 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros de distância e, portanto, não precisa da utilização de aviões. Então, você tem uma grande, vamos dizer assim, configuração de tal forma que, se houver de fato uma guerra nuclear envolvendo bombas H, a maioria das grandes metrópoles do mundo seriam destruídas, então boa parte da população seria morta e outra parte sofreria muitas consequências da radiação, né? É difícil acreditar que isso extinguiria a humanidade, mas mais da metade das pessoas possivelmente morreriam e outra fração significativa sofreria muito consequências muito tristes, né? Seria muito sofrido para a parte da humanidade que sobrou, né? E você teria uma contaminação de todos os alimentos do mundo e a água também, né? De tal forma que por gerações e gerações, por séculos, se teria que conviver com uma grande dose de radioatividade na natureza, né? Algumas pessoas sobreviveriam, mas seria uma minoria. Talvez, digamos, 10% da população sobreviveria a uma guerra desse tipo aí. Mas, embora mesmo essa quantidade de bombas de hidrogênio não desintegraria a Terra, né? Bom, esses são os elementos fundamentais para que a gente possa entender a fissão, né? Lembrando aí que a bomba atômica também tem uma bomba de fissão dentro dela e, portanto, ela contaminaria também o ambiente, né? Mas esses são os elementos fundamentais, né? Então, vamos voltar a falar em fissão em outras aplicações, né, com base no que foi discutido hoje.